Salve, salve! Hoje nós vamos falar sobre planejamento e execução de pesquisa. São atividades que a gente faz dentro do nosso grupo. O objetivo é que todos possam compartilhar de uma forma bem uniformizada de organizar as suas atividades e microtarefas associadas à sua pesquisa, como, por exemplo, a organização da sua tese, da sua dissertação ou do seu TCC. Então a gente vai convidar a Rebeca Salles para fazer a apresentação de como ela vem utilizando, né, esse mecanismo e como fazê-lo usando o GitHub. Olá a todos, a gente está aqui para falar sobre a organização de como a gente vai planejar o processo de orientação e, eventualmente, também publicação de artigos, trabalhos em conjunto, mas vamos focar assim, no cenário de que cada uma desses elementos são projetos que a gente tem que, de alguma forma, cumprir num determinado prazo, né? Então, a dissertação, a tese, né, ou um TCC, por exemplo, precisa dessa visão geral do que precisa ser feito, do que falta fazer, e isso vai ser organizado, né, pelo conceito de projeto no GitHub, também com a inclusão de atividades, né, que seriam milestones, e também as microtarefas, né, que seriam issues. Estou aqui com a Rebeca Salles para apresentar aqui como isso deve ser feito, né, usando a própria tese de doutorado dela como exemplo, né, para todo mundo. Então, passando aí a palavra para a Rebeca. Rebeca, boa tarde aí para você. Professor, obrigada. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar como é que eu estou fazendo em cima do projeto da minha tese, tá? Vocês devem estar vendo agora. O que vocês estão vendo é a principal, digamos assim, você vai gerenciar as suas microtarefas, milestones e etc. do projeto. Quando você cria esse projeto, você popula ele, né, com as suas issues, você vai conseguir acessar essas informações usando 3 abas, né? A gente tem essas 3 opções, que são... A gente pode mostrar essas issues em forma de tabela, que é essa primeira aqui. Então, a gente pode ver aqui que cada linhazinha dessa é como se fosse uma microtarefa que eu tenho que fazer, e aí eu consigo colocar aqui do lado qual é o meu deadline para cumprir essa tarefa, qual o status que ela está, né, sendo to do, né, está por fazer, está em progresso, está feito. Eu posso colocar labels, isso é legal também, porque às vezes eu criei labels aqui de, por exemplo, planejamento, experimento ou escrita, por exemplo. Aí eu consigo filtrar as minhas tarefas só, assim, eu quero ver as minhas tarefas de escrita, as minhas tarefas de experimentos ou as minhas tarefas de planejamento. E aqui a gente tem também qual milestone que está associada, por exemplo, isso aqui, tá vendo? A minha primeira tarefa aqui era enviar convites para a banca. Isso está associado com a minha milestone de envio da tese para a banca. Certo? Milestone seria como se fosse uma atividade de maior nível. E por último, a gente tem para quem essa tarefa né? Quem é que vai cumprir essa tarefa? Como a tese é minha, né? Aqui só aparece eu nessa última coluna, mas quando a gente estiver tratando de artigos, né, que a gente tem vários coautores, a gente consegue atribuir uma tarefa, uma issue para cada responsável, né? E essa visualização de tabela que eu uso mais para eu olhar as minhas tarefas de acordo com deadline. Tipo, qual é a minha próxima tarefa com deadline mais próxima? Eu uso essa tabela. Quando a gente vai querer ver quais são as tarefas que estão em andamento, quais que estão prontas ou não, a gente vai para essa outra aba aqui, que é a aba de Kanban, né? Que a gente consegue ver as nossas issues arrumadas, né, por categorias de acordo com o status delas, né? Então, a gente tem aqui as minhas tarefas no to-do, minhas tarefas que estão em progresso. On hold meio que eu estou dependendo de alguém ou de alguma coisa para continuar aquela tarefa. Então, ela está interrompida naquele momento, está suspensa. Eu tenho review, vamos supor que eu terminei de escrever um capítulo e passo para o professor Gassawara revisar, né? Então, eu coloco aqui no review que, tipo, eu não estou mais com a mão nisso ou está sendo revisada.
depois que o professor me passa as sugestões, as coisas, os ajustes que a gente tem que fazer, eu retorno isso para o em progresso, né? Então a gente consegue ficar arrastando essas caixinhas, por exemplo, eu consigo colocar daqui para um hold, para o review, aí a pessoa me responde, eu volto para o em progresso, né? E aqui, por último, a gente tem as caixinhas que já estão prontas, né? As coisas que eu já fiz. A ideia do Kanban é você partir de tudo no to-do para tudo no done no final, né, do projeto. A gente vai fazendo esse caminhozinho. E por último, a gente tem essa visualização que é a roadmap, né? O roadmap é para você olhar mais o tempo, né? O tempo e as grandes atividades. As atividades de maior nível hierárquico, que são as milestones, né? Então, para minha tese, eu criei aqui, deixa eu ver, foram 7 milestones, são 7 atividades principais. Uma, a avaliação do meu método. A segunda, a avaliação avaliação não é experimental nesse caso, é a avaliação da ideia, né? Da hipótese. Então, a gente tem o próprio experimento do método, escrita da metodologia, do capítulo de metodologia, escrita da avaliação experimental, a revisão do texto da tese e o envio da tese para a banca, e, por último, a defesa em si. E aí, para cada uma dessas milestones, eu criei umas subtarefas relacionadas, e a gente consegue olhar aqui à direita, né, que eu consigo, da frente para trás, eu consigo olhar aqui à direita o andamento dessas tarefas ao longo do tempo, né? E aqui marcadinho com essas linhas em verde são os deadlines das milestones. Então, ao invés de ser o deadline daquela microtarefa que está aqui do ladinho, tá vendo? 4 de julho de 2023, é o deadline dessa tarefa. Mas aqui a gente tem o deadline da milestone, que é 10 de julho, tá vendo? E aí a gente consegue acompanhar o tempo chegando, digamos assim. A gente consegue acompanhar o tempo vindo e a gente está chegando perto do deadline daquela grande milestone e a gente tem que ir cumprindo essas microtarefas até o final, né? Esse aqui é a parte do roadmap. Eu estou usando dessa forma. Eu uso a primeira visualização, que é de tabela, para focar nas issues, né? nas microtarefas. Eu uso a segunda Kanban para focar nos status das tarefas. E, por último, o roadmap eu uso para focar nas atividades, nas grandes atividades, que são as milestones. Tá? Tudo isso aqui dessas abas, né, dessas visualizações, elas são personalizáveis. Tá? Então, pode ser, professor, que você combine com algum aluno de organizar de outra forma, ordenar por alguma outra informação, mas, assim, eu recomendo dessa forma. Deixa eu dar um exemplo aqui na tabela. Você consegue, aqui nessa setinha, você consegue organizar por os fields, né? Você consegue dizer o que você quer colocar nessa tabela. Aí eu coloquei essas, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas nessa tabela, né? Que é título, deadline, status, as labels, milestones e quem está responsável. Vocês podem colocar mais colunas, né? Menos ou mais colunas. Não estou agregando por nada, porque eu quero ver as issues direto. E eu estou ordenando por deadline, porque esse é o meu foco nessa visualização. No Kanban, né, eu criei primeiro que essas categorias, né, de to do, in progress, on hold, elas são personalizáveis também, vocês podem acrescentar mais, tá vendo? Tem um maisinho aqui no final, então vocês podem acrescentar mais alguma coluna que vocês queiram. Eu recomendo dessa forma também, porque para mim está funcionando bem. E aqui, o que eu fiz? Tem os fields também, que está aparecendo. Eu organizei as colunas por status, que é a ideia do Kanban, né? E dentro de cada status, né? Dentro de cada coluna dessa, eu estou organizando por deadline. Então, aparece em cima a issue com deadline mais próximo. E por último, aqui no roadmap, né? Como é que eu organizei? Primeiro, você pode colocar isso aqui, ó, digamos que é um mais 1 ou menos 1 no tempo. Você conseguiria colocar por mês, por exemplo, aqui. E aí, cada tracinho aqui, você consegue ver os meses. Tá vendo? Agosto e tal. Só que, para mim, aí fica muito espalhado, tá vendo?
a gente consegue, tem que arrastar muito para ver as coisas. Então, para mim, o que ficou melhor é esse quarter aqui, que eu consigo ver melhor no tempo. O que mais? E como é que eu organizei aqui o roadmap? Primeiro, tá vendo essa parte aqui do Group by Milestone? É esse cara aqui que faz essa divisão, tá vendo? Essa divisória de grandes milestones aqui que você consegue fazer o toggle, né? De abrir e fechar. Como a ideia do roadmap é você ter essa ideia do mais macro, né? Dos milestones, eu recomendo fazer isso também. Então, Group by Milestone. Os marcadores vai ser milestone também, que é você coloca esses tracinhos verdes para você ver os deadlines das milestones. Dentro de cada milestone, a gente vai ordenar por deadline também. E a gente está querendo mostrar as datas, né, que são os deadlines. Aí a gente consegue ver do ladinho aqui a data de cada issue. E é isso, assim, essa organização ficou bem legal. E aí, professor, você quer que eu mostre criando do zero? Eu acho que sim, e aí, antes, só um comentário que a ideia não é nem aumentar, nem diminuir, acho que o que você está colocando e apresentando aí para o grupo é o que deveria ser utilizado por todos, porque ela não é, ela exige, né, um trabalho de disciplina do que precisa ser feito e um acompanhamento, que não me parece ser exagerado, né, e no momento de crítico de entrega, né, quando está fechando a dissertação, a tese, né, ou o TCC, é super útil para todo mundo ter consciência, né, do andamento. Você quer falar um pouco sobre isso? Não, eu concordo. Me ajudou muito a me organizar com relação à tese. E, assim, uma coisa que eu prezo tipo, não aumentar muito a burocracia, né, de acompanhamento aqui. E eu achei que não aumentou. Assim, tem um trabalhinho inicial que é você popular isso com as issues. Depois disso, manter é muito fácil. Manter, para mim, tá sendo muito, muito tranquilo. É uma questão de arrastar a tarefinha de cá para lá. Tá muito tranquilo de manter. Então, acho que a Então, ideia vamos agora é você dar agora. apresentar um exemplo como é que faz do zero, né? Um pequeno projeto para as pessoas poderem aprender a fazer, né? E esse vídeo servindo de base para todo mundo aí que está no grupo, né? E quem for entrar mais para frente. Beleza, então vamos lá. Vocês perceberam onde que eu tô, né? Eu tô no DAO Members, né? Como essa é uma tese minha, um projeto associado ao meu trabalho, né? Então, eu associei esse projeto ao meu repositório no DAO Members, né? Que cada um de nós, a gente tem seus repositórios, né? Então, eu tenho meu repositório aqui, Rissares? Não, aqui, Rebeca. Eu tenho meu repositório aqui, Rebeca. E aí, se você abrir o seu repositório, DAO Members, você vai ver aqui, olha, nessa aba, a gente tem as issues, você consegue gerenciar tudo pelo seu repositório no DAO Members. Então, aqui a gente tem as abas dos issues, né, que são as minhas tarefinhas, e aqui eu tenho projetos, tá? Eu começaria pelo projetos, vocês vêm aqui na abinha projetos, e aqui vocês vão abrir um novo, tá vendo? New Project, né, aqui nessa setinha, novo projeto. Eu abri o meu projeto aqui, Tese Rebeca, agora eu vou abrir um novo projeto chamado. Vou abrir um novo projeto. Vou abrir para o artigo das Softed. Beleza, criei meu projeto. Esse projeto, assim que você termina de criar, ele já vem para uma view, tá vendo? Que a gente não configurou ainda, não tem tabela, não tem roadmap, não tem nada. Mas você consegue configurar, tá vendo? Eu quero que essa view seja uma tabela, ou um Kanban, ou um roadmap, tá vendo? O que vocês vão fazer é criar 3 views aqui, né? Essa aqui eu vou configurar como tabela, a nova view eu vou configurar como um board, que é o Kanban, e a terceira view um roadmap. Depois a gente volta aqui para configurar. Mas aí, beleza, eu tenho um projeto criado. Agora, o que eu preciso fazer é descer um pouco mais o nível. Eu tenho um projeto de maior nível, agora eu vou descer para as milestones.
Então, eu vou vir aqui em projetos. Na verdade, eu vou vir aqui nos repositórios, vou voltar para o meu repositório. E eu vou para as issues, tá vendo? Aqui para minha aba de issues. Aqui do lado, vocês vão conseguir criar as suas issues e as próprias milestones, tá vendo? Aqui, ó, do ladinho de nova issue, tem as milestones. E as labels também, tá? Vocês viram que eu criei essas labels de escrita, planejamento e experimento. Eu acho que a gente podia padronizar, né, professor? Todo mundo usar as mesmas labels. É bom, Eu acho que elas facilita. eu acho que elas ficam disponíveis para todo o DAO members. Então, eu acho que fica todo mundo consegue usar as mesmas labels que já estão criadas. Agora, as milestones, vocês que forem criar, vocês vêm aqui, né? Clique em milestones, do lado do Nova Issues tem milestones, e aí vocês vêm para vai aparecer essa abinha aqui, né? Vocês vão ver que eu já tenho milestones lá do outro projeto da tese, tá? O que vocês vão fazer é vir aqui em nova milestone e eu vou criar uma milestone chamada submeter artigo. Tá vendo? E eu consigo colocar um deadline para essa milestone, tá? Então, eu vou colocar um deadline para o dia 30 de agosto, fim do mês. Eu vou colocar uma descrição, se eu quiser. Criei milestone. Então, submeter artigo já com uma data. Posso botar aqui e editar, tá? Se for o caso. E é aqui também que vocês vão fechar a milestone. Vamos supor que eu fiz todas as subtarefas, essa etapa está fechada. Então, vocês voltam aqui no Milestones, editar, e vocês podem clicar aqui em Close Milestone, tá vendo? E aí quer dizer que fechou essa tarefa, fechou essa atividade. Aí agora, a gente volta em Issues, aqui, né? Issues. E aí eu vou criar volta em Issues aqui nessa abinha, né? Eu vou criar uma nova issue. Eu posso criar por aqui, vou fazer ajustes finais no paper. Tá? Criei essa nova issue. Antes de criar, eu consigo já setar algumas coisas aqui do lado, tá vendo? Os assignees, eu consigo dizer quem é que vai ficar responsável por isso. No caso, eu mesma. Eu consigo dizer a minha label, por exemplo, isso é uma escrita, né? Então, eu vou colocar minha label de writing. E só, por enquanto. Vou associar em qual projeto que está essa issue, tá vendo? Essa issue está associada com a minha tese ou com a soft paper, né? Eu vou colocar com a Sorted Metrics Paper. Então, essa é uma issue desse projeto. E eu posso dizer aqui em qual milestone que ela está ligada, né? Qual milestone que ela está ligada? Ela está ligada com essa daqui, tá vendo? Submeter artigo. Beleza. Uma coisa que eu recomendo também é vocês numerarem as milestones, tá? Depois, quando eu estava fazendo, eu vi que lá no roadmap, ele ordena por ordem alfabética as milestones. E eu gostaria de ordenar por deadline. Então, eu fiz isso com os numerozinhos, tá? Eu chamei de 1, 2, 3 as milestones. Então, eu recomendo vocês fazerem isso também para poder ficar numerado, as milestones ficarem arrumadinhas pela ordem que vocês vão fazer mesmo, tá? Então, essa submeter artigo está sem número, mas eu recomendo que vocês coloquem. E então está associado aqui com submeter artigo. E é isso. Submit new issue. E aí agora eu tenho esse issue pronto. E aí quando eu vier aqui no projeto, tá vendo? Projects, eu tenho 2 projects. Eu quero ver o Sorted Metrics Paper. E aí vocês vão ver que agora a issue já está aparecendo aqui. Tá vendo? E aí eu consigo gerenciar as informações dela. Eu criei essa issue por lá, no meu próprio repositório, né, na abinha issues, mas vocês podem fazer direto por aqui, que eu acho que fica mais prático. Tá vendo esse maisinho aqui? Eu consigo adicionar uma issue por aqui, tá vendo? Submeter para a revista. Dou um Enter, já criei uma nova issue, só que ela está sem informações. Aí eu venho aqui nela e eu vou editar, tá vendo? Vou colocar eu aqui como responsável. Vou colocar o status to do. E aí eu consigo
consigo dar essas informações, e eu consigo dar mais informações se eu converter para uma issue, tá vendo? Convert to issue. Aí, e onde que eu quero colocar essa issue, né? No meu próprio repositório, no Rebeca. Aí agora eu tenho mais coisas que eu posso setar, como as labels, né? Que eu vou chamar de writing também. E o status eu já tinha botado. E a minha milestone, que é submeter artigo. Beleza. Aí agora eu vou... já tá editada. Aqui. Eu já tenho as informações dela aqui. Agora a gente pode, de resto, gente, vir aqui nessas views e editar daquela forma que eu tinha colocado. Né? Chamar isso aqui de table, chamar isso aqui de Kanban, chamar isso aqui de roadmap e ordenar pelo aquilo que eu mostrei antes, né? Ó, vou agrupar por milestone, vou colocar os markers de milestone também. Então, markers de milestone, já tá aqui. Tem que salvar, né? Save. Vou ordenar por deadline. Você tem que criar o deadline aqui como tabela primeiro. New field. Deadline. Tipo, data. Pronto. Agora a gente consegue usar essa informação. O deadline aqui é dia 24 e esse aqui, 28. Status. Tudo. E aí essas informações já aparecem aqui no roadmap também. Dates, deadline. Field. Start date. E eu vou botar aqui por quarter, que dê para ver melhor, e ordenar por deadline. Pronto. Então, esse aqui já está configurado. Kanban, vocês podem adicionar aquele on hold e review, tá? É só adicionar aqui nova coluna. E é isso. Aqui vocês podem colocar mais colunas se quiserem. As assignees já estão... eu colocaria aquilo que eu falei, né? Colocar as milestones, o repositório e as labels. Pronto. Certinho. Excelente, Rebeca. E no fundo, o segredo é você definir, né, as atividades e essas microtarefas de modo que não seja tão pequena para não ficar tendo que gerenciar um monte de microtarefas, que ela aglutine um conjunto de ações que demandem um certo tempo, né, e que você consiga se organizar e ser produtivo em controlar e acompanhar o que você está fazendo. Mas excelente aí tutorial que a gente deixa aí de legado para os demais membros do DAO, né? Isso aí, gente. Então, eu vou agradecer novamente aí a tua disponibilidade de preparar esse material e dar falar com que todos se organizem para que a gente consiga ter esse mecanismo que ele é bem eficiente, né, em termos de gestão, sem sobrecarregar a quantidade de coisas que precisam ser feitas, você não se perde e, ao mesmo tempo, não se sobrecarrega em mais um monte de elementos para ser feito. Isso é uma coisa razoavelmente rápida, né, de ser feita, e esse tutorial serve uma excelente referência. A gente queria agradecer novamente a tua disponibilidade. Obrigado, viu, Rebeca? Obrigada, professor. Só lembrando que pode parecer muito detalhe para mexer no início, mas assim, você faz isso em 15 minutos, menos até. Você demora tipo, 5 minutos para configurar dessa forma, mais 10 minutos para colocar suas tarefas, depois você fica tranquilo o resto da tese, o resto do artigo, porque realmente manter isso aqui é muito tranquilo. Então, obrigado aí. Até a próxima, então. Valeu.
Se você curtiu o vídeo, não deixe de se inscrever no canal do Data Analytics Lab, onde a gente mantém uma coletânea de apresentações muito úteis para quem trabalha e faz pesquisa nessa área.